foram ali feitas algumas dúvidas, então vai ser sempre direcionando, vamos caminhando ali com essas dúvidas, o chat ele vai ficar fechado, tá? Aí qualquer coisa a gente abre, mas ele é um chat fechado, porque já foi, as dúvidas elas já foram previamente colocadas, tá bom? Silvia, mais uma vez, fica à vontade, qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Obrigada, Anne. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro agradecer, né, a participação de vocês. 60 minutos aí, né, para a gente falar um pouquinho sobre a primeira infância, falarmos aí sobre essas mudanças, né, que foram aprovadas, né, e que agora já estão válidas, né, para que a gente possa operacionalizar o atendimento das gestantes da criança nos nossos municípios. Quero agradecer ao Instituto Veriza, né, como a Anne trouxe, uma parceria aí já de longa data, com várias outras ações, né, com as capacitações, encontros, seminários, com algumas temáticas importantes, e esse ano, né, até por conta das mudanças, a gente sempre preocupado aí em estar ajustando os temas e trazendo um debate atualizado com as mudanças que o governo federal tem trazido em relação à implementação dos serviços no SUAS, né? Então, nós vamos aproveitar ao máximo esse tempinho que a gente tem juntos, né, para dar uma alinhada e trazer os principais apontamentos, né, claro que é impossível dar conta de tudo, de toda a demanda, mas a gente, de acordo com as colocações que vocês fizeram na hora da inscrição, eu pude fazer um apanhado e trazer aí as informações gerais, tá? Acredito que, assim como eu também, como trabalhadora, né, a gente estava aguardando bastante, já que tivesse essas mudanças. Então, o debate sobre as mudanças, sobre a transformação dos serviços, não era novo. A gente já vinha realizando esses debates, vários grupos, mesas, né, próprio governo federal, Conselho Nacional, mas a gente sabe que às vezes é um pouquinho demorado, e só no finalzinho mesmo de 2025 que a gente teve a aprovação da migração, né? Então, finaliza-se o programa Criança Feliz e essa ação, a forma como o programa era realizado, vai ser absorvido por um serviço de proteção social básica no domicílio para atender gestantes e crianças de 0 a 6 anos. E esse serviço, então, ele passa a ser tipificado. Então, a gente tem a extinção do programa Criança Feliz, a criação de um novo programa com a alteração da tipificação nacional, e isso exige de nós, né, que a gente esteja bem atentos aí, que a gente possa implementar a metodologia para atender esse público, né, no nosso cotidiano de serviço. Eu vou usar alguns slides aqui para que a gente possa, né, ficar bem, uma sintonia legal. Então, eu vou colocar uma apresentação para a gente acompanhar juntos. Só um minutinho. Sei que tem municípios de vários estados, né? Pessoal que já trabalha aí com proteção social básica, trabalha no CRAS, outros que já eram do programa Criança Feliz e que agora está passando pelo reordenamento do serviço na prática. Então, nós estamos pensando e olhando, né, para a implementação do programa a nível federal, né? Olhando aí para o Brasil todo, e cada realidade, cada município, ele vai se ajustar, vai se adequar, vai analisar a melhor forma aí de fazer o processo de reorganização, de reordenamento aí do Criança Feliz para o serviço, né, de atendimento no domicílio. Bom, nós trouxemos aí, né, acho que o foco principal quando a gente fala de um serviço novo é um serviço que vai compor a proteção social básica. Então, ele vem para implementar a proteção social, que é uma das funções do SUAS, né? Então, o Sistema Único de Assistência Social, ele é organizado a partir da Política Nacional de 2004, em proteção social básica, proteção social especial, com a implementação do SUAS, né, em todo o Brasil, a partir da aprovação da política nacional, a gente tem, então, a proteção social como uma das funções do SUAS. E aqui está
né, o grande ponto aí importante para a gente estar sempre conectado. Qual é o objetivo desse serviço? Garantir proteção social no domicílio para a primeira infância. Então, é a partir desse cenário, a partir dessa realidade que nós vamos estar conversando um pouquinho agora à tarde. Bom, a Anne trouxe aí um pouco, eu já trabalho, né, com o Instituto, a gente administra algumas formações junto, eu sou assistente social e sou pedagoga, sou do estado de São Paulo, então o Instituto Veriza, ele está, né, em Santa Catarina, eu estou aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, né, na cidade de Dracena. Finalizei bem recente o meu pós-doutorado em Serviço Social pela Faculdade Federal de João Pessoa, onde eu estudei e pesquisei aí sobre o cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social no estado da Paraíba. Tenho doutorado em Geografia e o meu mestrado em Desenvolvimento Regional. Algumas pós-graduações aí, né, no início de todo o meu trabalho, tenho mais de 20 anos de atuação no SUAS e uma experiência grande, tanto na prática municipal, da gestão da política de assistência social nos municípios, e também trabalhei durante 9 anos, né, no Estado, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, na DRADES, né, da Diretoria Regional de Assistência Social aqui no Estado. Né. Venho de uma experiência do programa Capacita SUAS, que começou lá em 2014, e a partir de 2015 eu começo a me dedicar exclusivamente às capacitações, assessorias, e por isso também, né, essa parceria aí com o Instituto Veriza, para complementar o trabalho, e está aí por todos os estados no Brasil todo, tanto no presencial quanto no online. Atualmente eu estou com uma parceria aí com o estado do Pernambuco, fazendo uma pesquisa sobre educação permanente, então a gente está, né, sempre muito antenada a tudo que o MDS está trazendo para manter, né, o público, manter aí os trabalhadores que a gente atende nas capacitações também, né, bem preparados aí para a implementação das nossas atribuições, né. Para falar de um tema onde nós vamos discutir um serviço para um determinado público, que é a primeira infância, é importante a gente fazer um resgate aqui juntos, né? Quem é a primeira infância no Brasil? De que primeira infância nós estamos falando? Quem é esse público, né? Quem são as crianças de 0 a 6 anos em todo o Brasil? Inclusive, um dos pontos fundamentais para a política de assistência social é o diagnóstico. Então, eu só consigo fazer um bom planejamento quando eu conheço a realidade do meu município. E aí não é aquela realidade que a gente vê a olho nu, né? Que a gente passa, que a gente avalia, que a gente percebe todos os dias dentro do nosso cotidiano. Mas é a realidade que está por trás dos dados, que está por trás dos números, né? Que estão escondidas, inclusive, né? Ali no dia a dia da sociedade, durante a vivência e a sobrevivência das famílias que passam pela política de assistência social em cada um dos territórios, né? Então, é fundamental reconhecer. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 8,9% dos habitantes com idade de 0 a 6 anos. Isso ultrapassa os 18 milhões de crianças de 0 a 6 anos em todo o país. É um número bastante considerável, embora a gente tenha tido nos últimos anos também uma grande redução e uma inversão da pirâmide etária, né? Onde a gente tem um aumento populacional de mais ou menos 17% da população são idosos, mas aproximadamente 9% da população são crianças de 0 a 6 anos. E o que chama a atenção, ter 9% de crianças de 0 a 6 anos do Brasil. Que quando eu estou falando da primeira infância, eu estou falando do período da vida em que essas crianças estão mais vulneráveis e mais suscetíveis ao impacto das negligências e das situações de desproteção social. Então, falar de um atendimento para criança de 0 a 6 anos é reconhecer o direito da criança desde a gestação no útero da mãe. E isso aqui é um marco na história da humanidade, porque a gente demorou muitos anos para reconhecer o direito da criança e do adolescente.
ainda hoje é uma grande luta, né? Porque a gente tem um alto índice de violação de direito contra crianças e adolescentes, e existe uma subnotificação nacional dessas situações de violação. Agora, quando nós estamos falando de crianças de 0 a 6 anos, nós estamos falando de crianças que ainda estão sendo geradas. Então, no período da gestação, né, que pode chegar aí aos 9 meses de gestação, essas crianças podem já estar sofrendo situação de violência, de violação de direitos, e elas não conseguem, né, se autoproteger e tampouco, né, buscar ajuda. Assim como uma criança até 6 anos de idade, onde essa fase é uma das fases mais difíceis de identificar a violação de direito. Então, é a fase em que a gente precisa intensificar cuidado e proteção. É a fase em que a família, em especial as mães, precisam ter um apoio da sociedade para garantir proteção social, cuidado, afeto para essas crianças, né? Para que elas tenham principalmente um desenvolvimento cognitivo adequado. Toda criança que é exposta a situações de risco desde a gestação e nos primeiros anos de vida é uma criança que vai ter comprometimento do seu desenvolvimento cognitivo, além de outras perdas funcionais que essa criança também vai ter. Desses mais de 18 milhões de crianças de 0 a 6 anos que a gente tem no Brasil, 44%, né, 44,5% são declaradas, identificadas aí pelo IBGE, como crianças de família branca. 6,5% são crianças pretas. E 47,4% são crianças pardas. Aqui eu vou fazer uma observação que a maioria das famílias das famílias negras, elas tende a se colocar como parda, naquele patamar da mistura entre o branco e o negro, tá? Sem se reconhecer diretamente como população negra. Isso acontece por conta de toda a exclusão, do racismo, né, histórico que a gente enfrenta na sociedade. Então, é possível e a gente pode reconhecer essas crianças pardas, né, como um percentual delas sendo crianças negras, né, que precisam de uma proteção ainda maior, porque estão o tempo todo expostas a situações de exclusão por conta da sua raça, por conta da sua cor de pele. Em relação ao cadastro único, nós temos, né, do total de crianças no Brasil, 12 milhões estão inscritas no CAD único, das crianças de 0 a 6 anos, e 9,5 milhões recebem o programa Bolsa Família. Ou seja, a gente tem praticamente 50% dessa população de 0 a 6 anos em situação de pobreza e extrema pobreza, o que são números muito altos, porque a proteção social ela está muito vinculada àquilo que a família, né, tem acesso, à proteção, aos serviços públicos que protegem as famílias e que dão apoio para a família proteger essa criança. 81% das crianças estariam em situação de pobreza ou extrema pobreza. Então, metade recebe o Bolsa Família, o que já comprova para nós que mais ou menos 9,5 milhões estão em situação de extrema pobreza. Em relação à segurança alimentar e as condições de saúde, quase 1 milhão de crianças de 0 a 4 anos enfrentam situações de fome no Brasil, fome no país, ou seja, elas passam os primeiros anos de vida com privação de alimentos adequados para o seu desenvolvimento. Isso num recorte de 0 a 4 anos. Tá? 2024 foi registrado aproximadamente 240 mil crianças com nascimento abaixo do peso, porque a situação de fome, ela já impacta a criança na gestação. Uma mãe que não tem acesso à segurança alimentar, que não se alimenta de maneira adequada,
que essa criança já não vai ter um desenvolvimento adequado desde a gestação, o que vai comprometer para sempre o seu processo de desenvolvimento humano, né? Então, todo o seu processo de desenvolvimento ele vai ser mais lento, impactando, inclusive, no desenvolvimento cognitivo, na inteligência, no desenvolvimento, né, dessa criança. Então, é algo muito preocupante. Não basta que a gente se preocupe com a população adulta. Eu preciso olhar para a fase em que a gente pode dar, né, condições de desenvolvimento para essa criança. Uma criança que tem privação de alimentos desde a gestação, ela não terá um rendimento escolar adequado. E talvez isso nos ajude a compreender os casos de baixa frequência e de evasão escolar. Então, quando a gente começa, eu falo que é um novelinho de lã, de linha, né? A gente pega a pontinha, assim, a gente só tá vendo a pontinha. E aí a gente começa a puxar a informação, o que é a primeira infância, isso vai desenrolando tantos pontos para a gente pensar, para a gente debater, para a gente analisar. E a gente só vai desenvolver um bom trabalho e só vai ofertar um trabalho de proteção social se nós considerarmos todas essas informações. Porque um dos principais desafios que a gente tem é romper com o familismo, que é a culpabilização da família pela desproteção da criança, do adolescente, do adulto e até mesmo do idoso. Quando tem ausência do Estado, todas as situações de risco, elas se potencializam e a chance de uma violação de direito acontecer na vida dessa família, na vida dessa criança, é muito maior. Tem sido bastante desafiador trabalhar com as equipes técnicas, não só da política de assistência, porque aqui nós vamos precisar conversar com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, né, com o saneamento básico, para que eles compreendam de que a família que não acessa serviços básicos desde a primeira infância, é a criança que não tem o acesso a uma creche, que não tem acesso à educação infantil de qualidade, que não tem acesso à alimentação, ela vai ter o seu desenvolvimento comprometido. Inclusive, não adianta depois a gente... Muitas vezes, no nosso trabalho social com famílias, né, a gente tende a dizer, nossa, mas essa família, ela é tão apática, nossa, família, tudo que é ofertado para ela, nada ela aceita. Por quê? Porque é uma família que já teve muitas privações, e ela já naturalizou a ausência de oportunidades. Então, para ela é muito mais difícil, né, desenvolver ações de resiliência, porque a vida toda ela teve todas as portas fechadas para ela. Então, esse cotidiano da gestação, ele é fundamental para romper com os ciclos de situação de extrema pobreza e de pobreza das famílias. A taxa de escolarização da pré-escola das crianças de 4 a 5 anos é de 88,9%. Quase 89% das crianças têm acesso a pré-escola, a educação infantil, né, que a gente chama hoje. E por que não 100%, já que a educação, ela é universal e seria para todos? Temos ainda no Brasil quase 180 mil crianças sem acesso à educação nessa faixa etária de 4 e de 5 anos. Então, é necessário identificar se é por falta de vagas, por falta de novos serviços, por falta, quais são, né, os empecilhos, o que tem impedido as famílias de acessar a educação infantil na idade de 4 e de 5 anos. Lembrando que quando a gente está falando dessa idade, a educação tende a ofertar meio período de estudo. Quando eu tenho uma família monoparental, principalmente chefiada por mulheres, e essa mulher em idade laboral, que tem crianças até 6 anos, ela muitas vezes se ausenta do mercado de trabalho, ela se afasta do mercado de trabalho para cuidar da criança, porque não tem serviço público suficiente para ofertar cuidado e proteção integral. Essa criança vai à escola meio período, mas outro período ela não tem onde ficar. E, portanto, a família tem que dar conta de cuidar da criança. E aí, com isso, muitas vezes, essas famílias se afastam, né,
do mercado de trabalho. Em relação às situações de violência, de proteção ou de desproteção, né, aproximadamente 50 mil crianças só no ano de 2023 sofreram algum tipo de violência, criança de 0 a 4 anos. 29% das famílias admitem o uso de práticas violentas, palmadas e beliscões em crianças de 0 a 4 anos. Então, nós estamos falando desde o bebê a uma criança de 4 anos de idade, que já sofre castigos físicos daquele que cuida, daquele que é o responsável pelo cuidado, seja dentro da própria família e muitas vezes até na violência institucional. Aqui eu trouxe, né, os gráficos, até para deixar uma ilustração melhor, para a gente visualizar melhor. 2024, né, o percentual de atendimento em creches para as crianças de 0 a 3 anos. Então, chega a menos de 40% no Brasil, tá? O Plano Nacional coloca a meta de 50%, mas a gente não atinge 40%. Não atingiu em 2024 40% das crianças de 0 a 3 anos na creche. Creche é direito da criança. A creche não é para a família que trabalha. Claro que a gente precisa olhar, sim, a creche como uma forma de proteção integral, para que as famílias, principalmente a monoparental, a família chefiada por mulher, para que ela possa ter acesso ao mercado de trabalho. Sem as creches, essas mulheres não conseguem ir para o mercado de trabalho. E aí, aqui a gente precisa também discutir, né, a violência contra a mulher. O percentual de atendimento na pré-escola, ele é menos de 90%. O Plano Nacional tem uma meta aí de 100%, tá? Mas ainda falta aí mais ou menos 10% para atingir, né? Para as crianças de 4 e 5 anos estarem na educação infantil. Como aqui a educação infantil, ela entrou no ensino regular, conseguiu avançar bastante, né? E alcançar aí aproximadamente esses 90% de crianças de 4 a 5 anos na educação. Como a creche, ela é um direito, mas ela não entra como educação regular, e se a família optar por não levar essa criança para a creche, né, não tem uma lei que obrigue, até porque a gente não tem creche suficiente para todas as crianças no Brasil todo, muitas crianças, mais de 50%, estão fora das creches. Então, isso aqui, ó, tem que ser um olhar fundamental, tá? Vocês têm que fazer mesmo um diagnóstico de qual hoje é a demanda de creche no município de vocês. Recentemente, conversando com o município, num atendimento aí de capacitação, o município ele tem um slogan, né, de fila zero na creche, fila zero na creche. E aí, começamos a fazer uma oficina com as equipes técnicas. O fila zero na creche, no caso desse município, é porque a creche funciona das 7 ao meio-dia, e depois a segunda turma entra do meio-dia às 5 da tarde. Que creche é essa de meio período, né? E aí eu zero uma fila, mas não é integral, ou seja, as famílias, principalmente as mulheres, não conseguem acessar o mercado de trabalho. Isso tende a aumentar o número de violência doméstica, porque se a mulher não acessa o mercado de trabalho, ela se submete a situações de violência doméstica para se manter numa relação que tenha um provedor, que tenha geralmente, né, esse homem que vai manter os custos, né, dessa casa e dessa família. Então, só com a independência financeira é que, de fato, nós vamos diminuir índices de violência doméstica, reconhecendo que a violência doméstica ela impacta diretamente a criança e o adolescente, em especial a criança também de 0 a 6 anos de idade. Então, olhando para esse cenário, e assim, foi de maneira bem resumida, né, as informações aqui do que é a primeira infância, a intenção é incomodar, que a gente saia mesmo incomodado para olhar para a primeira infância no nosso município, que até então fica tudo naquela imagem bem bonitinha, né, da criança, recém-nascido, bebê, a proteção, o amor, o afeto, mas que no dia a dia não é exatamente essa a rotina de vida dessas crianças. O que é a primeira infância?
primeira infância é a fase da vida que vai desde o início da vida, ainda no útero da mãe, até os 6 anos de idade. A idade de 0 a 3 anos é o que a gente chama de primeiríssima infância. Esses primeiros anos são fundamentais para todo o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Temos um amparo legal na lei que em 2016, e somente em 2016, é aprovado no Brasil algumas diretrizes e estratégias para proteção da primeira infância. Então, a gente tem a Lei 13.257, de março de 2026, que define estratégias e diretrizes para a proteção da primeira infância. Que é o que a gente chama hoje, né, de marco legal da primeira infância. A partir daí, intensifica-se os debates sobre proteção da primeira infância. Começa a se falar, começa a ter encontros, seminários, cada política pública começa a discutir a primeira infância, e então a política de assistência social tem a implantação, né, a criação do programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz, ele foi um programa que teve bastante resultado positivo, foi um programa que teve bastante sucesso e um reconhecimento internacional. Embora, desde o início, os trabalhadores do SUAS tenham feito um movimento para que o programa fosse serviço, e não um programa, porque como o programa pode ter começo, meio e fim. Além disso, a gente tinha algumas críticas à questão do supervisor, à questão dos visitadores, né? Então, a forma como o programa inicialmente foi pensado, ele trazia algumas contradições com o que estava posto pelo SUAS. A partir do marco da primeira infância, e com a implantação do programa Criança Feliz, já no primeiro ano, o programa Criança Feliz já tem um reconhecimento a nível internacional, de um programa que dava certo, um programa que tinha e que implementava a proteção da criança e do adolescente, porque através das visitas domiciliares realizadas pelo programa Criança Feliz, conseguia-se fazer um diagnóstico, um mapeamento, identificar a criança que estava em maior situação de vulnerabilidade, situação de risco. A partir, então, do marco legal da primeira infância, a gente começa a falar muito sobre a primeira infância, principalmente educação, saúde e assistência social, e entre as principais diretrizes está o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. É através do fortalecimento dos vínculos, é através do fortalecimento das ações de proteção social, do afeto, do cuidado, do reconhecimento do direito ao desenvolvimento saudável dessa criança dessa criança de 0 a 6 anos, que a gente consegue prevenir negligência, violência e acidentes que venham, né, a ocorrer aí com essas crianças. Uma das principais diretrizes também do marco legal é o brincar. O brincar é a essência do desenvolvimento da criança, né? Então, o brincar de maneira lúdica, de maneira saudável, o processo da brincadeira é que contribui para o desenvolvimento da criança e para o desenvolvimento das suas habilidades. É brincando que essa criança vai se desenvolvendo e vai aprendendo a ter novas habilidades, né? Por isso a importância do lúdico, do pedagógico e até de compreender as fases do desenvolvimento infantil. Então, para além de entender sobre um serviço ou sobre um programa da primeira infância, nós vamos precisar também ter alguns módulos de formação sobre desenvolvimento infantil, sobre cuidado, sobre as questões de violência, como identificar violência, né? E aqui, né, quando a gente fala de violência, a gente tem um grande desafio, que é romper com a cultura do castigo físico como algo educativo, muito aceito na nossa sociedade. A gente aprendeu que se castigar fisicamente vai educar a criança, né? Desde muito cedo. E a gente ainda carrega isso. É muito difícil separar o castigo físico de proteção integral na nossa sociedade. É muito naturalizado as situações de violência como algo educativo. E esse é o principal foco.
identificar, né, quais são os traços históricos e culturais que a gente reproduz, para que a gente possa trabalhar isso com as famílias e para que elas possam repensar a forma de cuidado e de proteção. Então, a partir, então, do marco legal da primeira infância, a gente tem aí a fase, né, de 2016 a 2025 do programa Criança Feliz, com excelentes resultados, mas nós não tínhamos 100% dos municípios brasileiros com a oferta do programa Criança Feliz. Até pelo fato dele ser um programa, dele ter tido adesão e dos valores de cofinanciamento também serem bastante reduzidos. A partir de um grande movimento nacional, em 2025, o Conselho Nacional aprova e inclui o serviço, né, de proteção social básica no domicílio para gestantes e crianças de 0 a 6 anos, através da Resolução 218 de 2025. A Resolução 219 regulamenta esse novo serviço, e a partir daí a gente tem o governo, né, Secretaria Nacional, ela estabelece que a partir de janeiro de 2026, todos os municípios passam, então, a contar com o serviço de proteção social básica no domicílio para gestante criança de 0 a 6 anos, e o programa Criança Feliz deixa de existir com essa nomenclatura. Vem uma nova roupagem, uma proximidade agora, de fato, com as diretrizes estabelecidas pelo SUAS, para que a gente possa ter um serviço tipificado e, inclusive, possa ter um cofinanciamento mais adequado para esse serviço. Temos um novo modelo de ação, um novo modelo de atuação, de implantação do serviço, mas com o mesmo compromisso, né? Que é o de fortalecer as famílias, valorizar quem cuida, para poder garantir o direito de proteção dessa criança. A Política Nacional de Cuidados, ela complementa esse debate sobre o serviço da básica no domicílio, porque eu preciso ter um olhar sobre quem cuida. Quem cuida também precisa ser cuidado, precisa ter atenção e ele precisa estar preparado para o cuidado. O cuidado não pode ser, né, somente a ação de estar ali no cotidiano para não estar sozinho, ou ações repetidas, mas sim o cuidado precisa ser planejado, ele precisa ser pensado para a idade e para a necessidade da criança. Até porque aqui nós estamos falando de crianças com deficiência, crianças em situação de pobreza, nós estamos falando do público de crianças dos grupos tradicionais específicos, como quilombola, indígena, as crianças ribeirinhas, né? Então, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande e a gente vai precisar olhar para o cuidado e para a proteção de maneira individualizada. O antigo programa Criança Feliz, então, passa por essa transição e se torna um serviço continuado. Então, agora ele é forte, agora ele não vai poder ser extinto e ele ganha e atinge o patamar aí de serviço. Isso traz estabilidade e, principalmente, a garantia de continuidade. Temos algumas dúvidas, né, sobre o funcionamento, então eu trouxe aqui, a partir do que vocês também perguntaram, até para aqueles municípios que nunca operacionalizaram o programa Criança Feliz, as principais informações do que esse serviço traz. O que muda, então, a partir de janeiro de 2026, tá? Primeira coisa, a importância de fortalecer os vínculos familiares, apoiar as gestantes e acompanhar as famílias na primeira infância, principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade. Família em territórios de vulnerabilidade, família com indicadores de vulnerabilidade, família em situação de pobreza, né? Famílias que têm marcadores sociais que a gente deva se preocupar com essas famílias, tá? Tudo isso vai acontecer, o fortalecimento do vínculo, o apoio às mulheres gestantes, né? E o acompanhamento da família através das visitas domiciliares. Mas não é a visita domiciliar pela visita domiciliar, é a visita domiciliar planejada, realizada pela equipe de referência daquele território. Esse trabalho, ele tem uma grande objetivo, que é de orientar e apoiar as famílias, e também articular as ações
da assistência social do SUAS com outras políticas públicas. Então, se a gente precisa da parceria com a saúde, se a gente precisa da parceria com a educação, né, com outras políticas, o serviço vai fazer essa articulação para que a família tenha a sua proteção integral garantida. As visitas domiciliares, elas precisam ser mais qualificadas, tá? E aí nós vamos ver que nós teremos uma mudança. O visitador do programa passa a ser educador social. Então, vai ter uma mudança de nomenclatura, não é mais visitador, passa a ser o educador. Essa mudança de nomenclatura, os municípios terão que fazer as adequações, porque o educador social está reconhecido na nossa NOB-RH. Isso garante uma clareza nas atribuições e também garante a valorização profissional. Então, o educador social, ele tem uma responsabilidade técnica de realizar um trabalho no domicílio dessas famílias para efetivar as ações de proteção. O supervisor, ele passa a ser técnico de referência do serviço de proteção básica no domicílio. Não será permitido que o mesmo técnico do CRAS acumule função entre PAIF e serviço da básica no domicílio. Então, as normativas, elas trazem ali essas orientações, e se o município não tiver equipe técnica suficiente, ele não poderá implantar o serviço com cofinanciamento federal. Para receber os recursos, o município terá aí, né, que principalmente demonstrar a capacidade técnica operacional. Aquela coisa de que CRAS faz tudo e que o mesmo profissional é responsável por tudo, nós vamos, né, ter que adequar. Então, não adianta querer implantar um serviço da básica no domicílio se eu não tenho equipe. Eu vou primeiro articular e organizar essa equipe para ofertar o serviço. Quem já tem a equipe do programa Criança Feliz vai fazer as adequações jurídicas dentro do município para manter esse supervisor como técnico de referência e os visitadores como educador social e implantar agora o programa como um serviço, tá? O número de visitas, ele foi reduzido, então os municípios terão que fazer no mínimo 2 visitas, não 2 visitas é o mínimo para que a gente possa receber os recursos. Isso vai permitir que vocês possam estudar, planejar, se capacitar, fazer atendimentos mais qualificados e também integrar as ações do serviço da básica no domicílio ao PAIF. O CRAS e o PAIF, é ele que referencia todos os serviços de proteção social básica dentro do território. Então, o serviço da básica no domicílio passa a ser referenciado ao PAIF. Ou seja, eu executo o serviço da básica no domicílio, mas posso encaminhar representantes, posso encaminhar o responsável familiar, encaminho aquela família para um acompanhamento no PAIF, que vai complementar o serviço da básica no domicílio, que já é realizada pelos educadores sociais. Isso vai exigir que a gente faça, assim, ajustes metodológicos, que a gente tenha planejamento, que a gente elabore plano de trabalho, né? Que a gente... O que é que tu fez? Abre, cadê? Não, moça, lá. Que a gente se prepare aí, né, para poder fazer o melhor atendimento para essas famílias, tá? A metodologia das famílias, ela vai estar mais alinhada ao trabalho social com famílias. Então, não é só a criança, mas é olhar para todo o contexto, principalmente do território. Esse educador social, ele vai ser preparado para olhar aquela criança dentro do contexto familiar e do contexto territorial. Quais são os serviços que protegem essa criança dentro do território e quais são os serviços que desprotegem? Quais são os serviços que não tem naquele território e que contribui para a desproteção da criança? Quais são as situações de vulnerabilidade vivenciada por essa criança
dentro do seu contexto de vida. Quem é o cuidador, quem é a família, quem é a rede de apoio, né, onde essa criança está, como que ela é cuidada, como ela é protegida, para que as ações do serviço sejam planejadas de maneira adequada para cada território, para cada realidade, para cada comunidade. Em relação ao cofinanciamento, o que é importante a gente saber é que o cofinanciamento ele será de R$ 75,00 por beneficiário, ou seja, teremos uma quantidade, o município, no momento da adesão ao programa, poderá fazer ajustes na sua meta de crianças, né, de gestantes e crianças que serão acompanhadas, que participarão ali do serviço. Quem já tem o programa Criança Feliz, vai ser aberto um novo termo de aceite, vocês vão poder fazer um ajuste nas metas, onde o governo federal vai definir meta mínima para o município poder executar. Então, se hoje a meta de vocês é muito alta, assim que abrir o termo de adesão para o serviço, que vai fazer essa transição do programa para o serviço, vocês vão poder fazer um ajuste nas metas. Então, fiquem atentos a isso, para que vocês possam ajustar as metas exatamente de acordo com as condições técnicas, ou seja, a equipe técnica que vocês têm, tá? Os recursos poderão ser utilizados para manter as equipes, para fazer formação continuada e para o atendimento direto às famílias, para tudo que vocês forem precisar para operacionalizar o serviço, tá? A adesão formal, ela vai acontecer de maneira gradual, e de acordo com a disponibilidade orçamentária do governo federal. Então, por enquanto, os municípios que já tinham o programa Criança Feliz dão continuidade ao programa, já fazendo as alterações e os ajustes para serviço. Vocês podem usar os recursos remanescentes do ano anterior, então o dinheiro que sobrou em 2025, se autorizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, se a reprogramação for autorizada, vocês podem usar em 2026 para o serviço da básica no domicílio, tá? Os novos municípios, aqueles que têm interesse em aderir, devem aguardar a abertura do termo de adesão para os novos municípios, que só vai acontecer diante da disponibilidade orçamentária. Então, agora, esses primeiros meses, o governo federal vai trabalhar, a cada 2 meses ele vai fazer um levantamento dos municípios que estão ativos, dos valores que estão sendo repassados para cada município, e as vagas remanescentes, de acordo com a disponibilidade do orçamento, vai ser aberto através de termos de adesão para novos municípios. Então, a gente vai ficando atento, porque novas portarias, novas orientações serão publicadas, tá? Quais são as regras de financiamento? 60% dos recursos serão fixos, ou seja, com base na equipe contratada. Se vocês cumprirem lá, né, aquilo que está de equipe mínima, vai ter 60% do recurso pago todo mês. 40% vai ser variável, se cumprir as metas e fizer os registros das visitas domiciliares no sistema. Então, dessa forma, o Fundo Nacional sempre vai avaliar se foi registrado corretamente as visitas. Vocês terão que fazer o cadastro dos profissionais, né? Então, quando a gente faz lá o cadastro do CadSUAS, cria o serviço, faz esse cadastramento, mantém a equipe de RH específica para o serviço da básica no domicílio, todo mês ele vai fazer uma leitura e aí ele faz o pagamento dos recursos variáveis, tá? 60% fixo e a diferença aí vai vir no recurso variável. Precisamos, né, identificar esse público de 0 a 4 anos nos territórios. Então, qual é o território que tem mais público de 0 a 4 anos? Qual é os bairros? Onde estão essas crianças? Isso vai ser muito importante, porque vocês vão, né, precisar fazer busca ativa para implantar o serviço, né, para poder identificar novas famílias, novas demandas,
novos públicos, né, para terem, para participar e estarem ativos aí no serviço da básica no domicílio, tá? Precisamos estar atentos que, independente de ter um serviço cofinanciado, existe um grande compromisso, uma responsabilidade legal com a proteção da primeira infância. Hoje, os próprios tribunais de conta dos estados, eles já estão apontando, e a ONU, né, junto com a Unicef também, já vem fazendo os apontamentos internacionais, para que todos os municípios tenham um orçamento destinado para as ações e programas intersetoriais para atender a primeira infância. Então, a primeira infância não é uma responsabilidade da assistência social, mas é uma responsabilidade de todas as políticas públicas. O que a gente precisa é garantir que o SUAS também olhe e tenha um serviço de qualidade para as famílias que têm crianças da primeira infância. Não é para substituir serviço de educação. Então, a gente está tendo agora, montando serviço de convivência para as crianças. Essa idade, essa idade da primeira infância, né? Ela exige uma responsabilidade, um cuidado na oferta de serviços, que nós não podemos assumir responsabilidades de substituir as creches que são da educação. Então, a creche tem a função dela, é responsabilidade da educação, e precisa ser cobrado dos governos que se tenha uma ampliação, um aumento de investimento para a cobertura de 100% das crianças que precisam de creche. A assistência social, ela oferta serviços socioassistenciais, né? Então, ela não tem essa responsabilidade do cuidado, dessa proteção, né, integral, enquanto a família trabalha, ou quando essa criança não tem quem cuida dela. Isso não é responsabilidade do SUAS. O SUAS complementa, apoia a família e fortalece vínculos familiares e comunitários, para, inclusive, dar suporte para os cuidadores dessas crianças estarem bem preparados para cuidar e para identificar as necessidades da criança e do adolescente, dessas crianças, né, da primeira infância, protegendo a criança de uma situação de violação de direito. Aqui a gente pode ter um trabalho articulado com o Conselho Tutelar, articulado com o CMDCA, com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também pode fazer alguns investimentos, né, em projetos e programas para a primeira infância. Então, precisa de um debate mesmo a nível municipal sobre a primeira infância, sobre a necessidade de proteção da primeira infância. Uma coisa muito importante é que os municípios precisam ter o plano municipal da primeira infância, tá? Então, isso é importantíssimo. O plano municipal da primeira infância, ele não é o plano do SUAS somente, ele é o plano intermunicipal. Cultura, esporte, lazer, educação, assistência social, saúde, saneamento básico, né? Então, todas as políticas públicas vão se articular para construir um plano municipal de proteção da primeira infância, e ali vai ter a responsabilidade de cada uma das políticas. Aqui, nas dúvidas frequentes que eu trouxe, né, pegando um pouquinho do que vocês perguntaram na hora da inscrição, a formalização da adesão ao novo serviço vai acontecer através de um termo de aceite, que será aberto aí de maneira gradativa pelo governo federal já a partir de 1º de janeiro de 2026, então a gente tem que aguardar, né, algumas orientações aí de quando vai estar de fato aberto, o sistema que nós vamos ter acesso, né, que o município vai ter acesso para fazer o aceite, tá? O público, ele é gestante e crianças de 0 a 6 anos, incluindo a criança com deficiência, que muitas vezes fica ali como uma responsabilidade exclusiva das APAES, por exemplo, tá? Ou da estimulação precoce, né, que vem lá da saúde. Também povos e comunidades tradicionais, com um olhar para as famílias monoparentais, as famílias chefiadas por mulheres, e que tem crianças em situação de risco social. Então, a situação de pobreza é um alerta para a importância de cuidado, de proteção e de um olhar atento para essas famílias, tá? A gestante
todo o processo de trabalho social com mulheres, do fortalecimento, do empoderamento feminino, do debate sobre gênero, para que essas mulheres estejam preparadas para a gestação, para o cuidado e para as ações de proteção que são necessárias, né, para essas crianças, tá? Em relação à composição da equipe, eu já trouxe um pouquinho para vocês sobre o que muda, né? Então, a gente passa a ter o técnico de referência no lugar do supervisor. Esse técnico de referência, ele é um profissional de nível superior, podendo ser um assistente social, um psicólogo ou outros, desde que atenda a resolução 17, que é a resolução que inclui, né, o profissional de nível superior na NOB. O visitador passa a ser o educador social, que pode ser um profissional de nível médio, encarregado das visitas domiciliares, de realizar um acompanhamento direto das famílias, e também vai seguir as atribuições que estão descritas aí na Resolução 219, de 2025, né, que reconhece, que ajusta aí a equipe para essa transição do programa para o serviço da básica no domicílio. As equipes, elas passam a ser reconhecidas como equipe de referência do serviço da básica no domicílio, e elas passam a ser referenciadas no CRAS. Então, a equipe que eu já tenho do programa Criança Feliz, ele continua, e essa equipe passa a ser incorporada no serviço, seguindo a exigência de que o supervisor, que passa a se chamar técnico de referência, tem que ter nível superior, e os visitadores, né, no mínimo, nível médio, e passa a se chamar educador social. As visitas domiciliares é a principal metodologia de trabalho, de oferta das ações do trabalho social com família do serviço da básica no domicílio, porque para fazer serviço da básica no domicílio, a gente precisa da visita domiciliar, mas é necessário qualificar essas visitas. É necessário, de fato, debater, construir uma metodologia, as estratégias para que a visita domiciliar leve um serviço para dentro da casa dessas famílias e não seja apenas, né, a visita pela visita, mas que ela possa contribuir com o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário desse cuidador e dessas crianças de 0 a 6 anos. Pensando aí que nós já estamos, né, nos minutinhos finais, e numa dica final, diagnóstico, tá? Não se implementa nenhum tipo de serviço e não se executa política pública sem diagnóstico e sem planejamento. É o diagnóstico, é a leitura de realidade, são os dados que vai permitir que eu faça um planejamento e defina as estratégias. Então, quem é meu público, quem eu preciso atender primeiro, como nós vamos atender as crianças com deficiência, como nós vamos atender as crianças, as famílias, né, e as crianças com neurodivergências, quais são as capacitações que a gente precisa, quais são os temas transversais necessários para que essa visita domiciliar possa, de fato, levar um serviço para dentro da casa das famílias. Possa, de fato, levar um apoio para os cuidadores, né, para as gestantes e para os cuidadores das crianças de 0 a 6 anos. É a partir da realidade de cada território, de cada município, que a gente deve organizar tudo isso, que a gente deve fazer esse planejamento e tomar as decisões de implementação do serviço. Porque cada município vai trazer as suas características. E, mais do que isso, cada território intermunicipal vai trazer as suas características. Então, o que é muitíssimo importante? Que a gente faça uma leitura, né, micro, que a gente olhe ali o detalhe de quem são essas famílias, das características dessas famílias, para tomar as decisões em relação à implantação de um serviço. E que a gente tenha uma preocupação com a qualidade da oferta, que a gente não se preocupe e não se deixe, né, ser levados aí pela pressão da quantidade, porque muitas vezes é cobrado de nós uma quantidade de atendimentos que é incompatível com a equipe técnica que eu tenho.
E aí, com isso, a gente tem serviços bastante fragilizados, né? O serviço, ele acaba não sendo ofertado da melhor maneira possível, porque tem uma meta muito alta. Então, na hora de pactuar a meta, é importantíssimo ficar, né, atento a tudo isso, tá? Tem uma página que é a Primeira Infância em Dados, que é mantida por uma entidade social, por uma OSC. Então, vocês conseguem ir lá fazer uma consulta, tá? Até dos dados da primeira infância do município de vocês. Ela permite que a gente faça uma consulta por município, e ajuda, né, a enxergar um pouco da realidade aí da primeira infância em dados, tá? Então, fica aqui, né, primeira infância em dados, para disparar aí, e claro que paralelo a esses dados publicados aqui nesse site, a gente deve utilizar também os dados dos serviços que a gente já oferta, dos serviços de saúde, de educação, e também do cadastro único, né, que a equipe do CadÚnico e da Vigilância Socioassistencial do município de vocês tem acesso. Então, tudo isso vai ser, vai juntar todas essas informações, né, para que a gente possa aí tomar a decisão e pensar nas estratégias para a implantação do serviço da proteção social básica no domicílio. Bom, eu paro por aqui, tá? Fiz um apanhado aí, principalmente em relação às dúvidas que vocês trouxeram, que vocês colocaram no formulário. Foi muito em relação à equipe, foi em relação ao funcionamento, qualificação. Vocês falaram de capacitação, né? Da importância de estar capacitados. Então, eu trouxe tudo aqui. Mas se ficou algum ponto, alguma coisa aí importante, a gente retoma. Perfeito, Silvia, muito obrigada por esse encontro aqui conosco. Eu vi ali que teve gente que levantou a mão. Não sei, eu sei que o tempo está bem corrido, acho que não vai dar para a gente fazer perguntas, pessoal, mas fica um convite para que vocês participem. O nosso curso, que a gente vai estar com a Silvia também, o nosso curso que vai falar sobre a primeira infância para gestantes, né, o atendimento a domicílio, vamos ter esse curso. E para vocês que ficaram aqui até o final, quem se inscreveu no curso através lá do nosso formulário, a gente vai mandar para vocês o link da gravação também, para quem quiser rever, demora um pouquinho para chegar, mas dentro de 3 dias ele é enviado por e-mail de vocês. E também vai também um cupom de desconto para que vocês possam participar desse curso que vamos ter. Mais para frente vai mandar a data para vocês, tudo certinho. Desconto para quem se inscreveu aqui no nosso aulão, né? Quem fez a inscrição através do nosso formulário de inscrição lá no Simpla, tá bom? Então lá a gente vai estar liberando. Agora eu queria ver se existe a possibilidade de nós fazermos uma foto, um registro, se mais alguém tem câmeras que possa estar abrindo para a gente fazer um registro rápido desse encontro, né? Quem puder, eu vi que tem o pessoal aí abrindo as câmeras, muito obrigada. Lariane, Vanussa, Mirelle, Ingrid. Aê! Olha, tem uma equipe todas juntas ali com a Lidiane. Obrigada, meninas. Vou fazer aqui um registro, então, todo mundo olhando aqui para a tela. Segurem o sorriso, que a internet, que às vezes, né, pelo computador, às vezes demora um pouquinho. Olha lá, 1, 2, 3 e segura. A Rafaela também está com a equipe toda junto. Vou fazer mais uma, pessoal. Segura o sorriso de novo, segura. E foi muito obrigada novamente. Pessoal, sobre o material também, a gente depois vai estar passando para vocês os links ali que a Silvia deixou. Tem o contato dela também para quem quiser conversar, né, Silvia? Tem Instagram, podem entrar em contato depois, mas fica aí o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso serviço. E foi esse o nosso encontro, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada a quem esteve aqui. Silvia, obrigado por ter disponibilizado aí esses minutinhos aí dessa tua segunda-feira, para estar nos acompanhando e falando um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Muito obrigada, gente. A gente se vê numa próxima, pessoal. Até mais. Obrigada, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Espero encontrar vocês aí em outros momentos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas. Foi um prazer.